todos. Estamos aqui presentes de uma forma virtual para mais uma conversa do Psi para Si. Desta vez diferente, consequência de toda esta pandemia a nível mundial e não presencialmente como é habitual há já 7 anos na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva em Braga. E o que eu pretendo refletir convosco será os efeitos do confinamento nas relações familiares e nos afetos familiares. O confinamento foi decidido como consequência de toda esta pandemia, mas será importante ter uma noção dos efeitos que isto poderá ter ao nível psicológico, ao nível emocional das pessoas. Eu começaria pelo conceito de família. O conceito de família, existiram várias opiniões sobre a família, pessoas que analisaram a questão familiar. Eu começaria por André Gide, esse grande escritor francês que disse famílias, odeio-vos. Lares herméticos, portas trancadas, possessões ciumentas de felicidade, dizia André Gide. Mas na continuidade dele, David Cooper, um grande psiquiatra que se inseriu na linha da antipsiquiatria, escreveu uma obra, A Morte da Família. Dedicou-se precisamente a ver os efeitos da família na repressão, na submissão, no despoltar de determinadas psicopatologias, de determinado mal-estar, de determinado tipo de pacientes e, portanto, para David Cooper, uma grande parte da influência familiar também se via neste adoecer e neste mal-estar das pessoas, dos pacientes que ele via. Mais recentemente, para terminar este percurso, vamos dizer, histórico, citando apenas 3 nomes, Luc Ferry, um filósofo francês, humanista secular, ele escreveu uma obra, Famílias, Amo-vos. Ele, aliás, foi Ministro da Educação, o que ele preconiza é uma família mais aberta, com o pôr fim à assimetria de géneros ou do poder dos pais sobre os filhos, digamos assim, uma família mais democrática, mais aberta, mais flexível, poderia dizer até mais líquida na continuidade de Zygmunt Bauman. Líquida porque Bauman falou do amor líquido, da sociedade líquida, e eu poderia aqui dizer também da família líquida. Líquida por contraposição a sólida, uma coisa mais dura, mais rígida, mais presente, mais estável. O líquido será alguma coisa mais efêmera, digamos assim, em que as coisas mudam, são mais flexíveis, portanto, a própria família também não assume aqui esta postura tão rígida, tão autoritária, tão dura, digamos assim, tão sólida, não é? A própria Organização Mundial de Saúde, que tanto se fala agora por causa da pandemia, a própria Organização Mundial de Saúde fez uma revisão do conceito de família em 1994. Em 1994, a família deixou para a Organização Mundial de Saúde de ser o espaço de relações ou de sangue, de parceria sexual, de adoção, de casamento, mas a própria família foi vista como, ou seria vista como um conjunto de pessoas que teriam um suporte comum, uma confiança comum e teriam objetivos comuns. E, portanto, nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde adotaria aí a noção, o nome para esse grupo de família. Nesta continuidade, eu tenho aqui que citar Alice Miller. Alice Miller foi uma grande psicoterapeuta
de adultos e de crianças, e portanto preocupou-se muito sobre o efeito das famílias na saúde mental das crianças. Falou de uma pedagogia negra. Pedagogia negra seria forma abusiva, invasiva, de castigo, de humilhação, de julgamento, de destrutividade, a arte de culpar sempre o outro, de culpar o outro pelo meu mal-estar, de culpar o outro de ser muitas vezes o bode expiatório do meu mal-estar ou do mal-estar familiar. E, portanto, Alice Miller dizia que a família também era isto de incentivar uma certa pedagogia negra. Eu parece-me que como o amor tem um lado de ordem e de desordem, as famílias também têm esta coisa de lados bons, de segurança, de confiança, mas também de destrutividade e de um lado mais negro, um lado mais violento explicitamente ou implicitamente, que passa pelos ditos e tantas vezes também pelos não ditos. Temos uma tendência a idealizar a realidade. A idealizar. E a idealização é sempre uma cegueira relativamente à realidade. Idealizamos a família, idealizamos o amor, idealizamos a felicidade, idealizamos o sucesso, e depois, quando contactamos com a realidade, verificamos que não é bem assim. E, portanto, a idealização conduz às vezes a uma queda, a uma frustração e quantas vezes a estados depressivos, por fuga a ver a realidade como ela era, como ela é, aliás, desde o início. Temos uma tendência a ver tudo de forma dicotómica, pensamento binário, maniqueísta, bom-mau. Idealizamos o bom, não é? Idealizamos no bom para não nos confrontarmos com o mal, para, digamos assim, ocultarmos o lado negro das coisas, para não entrarmos em contacto com a agressividade das coisas. E, portanto, este pensamento binário, este pensamento maniqueísta não é todo saudável, de vermos a realidade a preto e branco, bom e mau. A inteligência emocional que tanto se fala hoje em dia e a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, muitas vezes deixam a desejar no interior da própria família. Isto porquê? Porque existem muitas vezes emoções e sentimentos, seja de raiva, de vergonha, de inveja, que não permite que a pessoa se coloque no lugar do outro. Bom, e portanto, esta é uma realidade da família à qual não podemos fugir. Algumas famílias poderão dizer que são harmoniosas, que são quase perfeitas, que são saudáveis, mas parece-me que é uma forma também de não contactar ou de não ver algumas coisas mais micro, mais implícitas, mais subtis, que existem também no interior da própria família. Outras assumem que existe alguma disfuncionalidade e alguma destrutividade e alguma falta de quase de tudo, de comunicação de tudo, de contacto uns com os outros. Bom, o confinamento leva a uma aproximação no mesmo espaço, todas as horas, digamos assim, é uma espécie, quase diria, de aglutinação do próprio espaço físico, fica tudo muito próximo, muito em confronto uns com os outros, e portanto esta sensação de invasão, de controle, de não ter espaço para respirar, de não ter espaço para estar eu próprio sem a interferência do outro, de não ter um tempo para estar em termos sociais, de estar em contacto com outras pessoas, que às vezes me libertam desta angústia ou deste mal-estar familiar. Ora bem, tudo ali em confronto muitas vezes aumenta, digamos assim, o mal-estar que já existia
porque as pessoas estão mais em confronto e, portanto, culpabilizam-se umas às outras, porque não têm os relacionamentos sociais, porque não têm uma relação com o mundo fora de casa, portanto, é um estado de stress emocional, de tensão permanente, e acabam por se culpar uns aos outros, por interferir no espaço uns dos outros. Mas de facto o confinamento tem efeitos negativos na ansiedade, promovendo muitas vezes sintomatologia ansiogénica, sintomatologia fóbica, muitas vezes comportamentos obsessivos, o querer controlar tudo para não ser infectado, porque estamos a falar concretamente de pandemia. Estados depressivos, até se fala de uma dupla depressão, às vezes estados depressivos que já existiam antes do confinamento, antes da pandemia, e portanto isto despoleta ainda mais ou solidifica ainda mais essa depressividade já existente, e daí uma espécie de dupla depressão. O confinamento, evidentemente, que não tem o mesmo efeito em toda a gente. Há pessoas que na própria vida delas já estão, digamos, entre aspas, confinadas, porque não têm grande relacionamento social, não têm grande relação com o mundo e, portanto, não fazem muito esforço para estarem confinadas. Mas numa grande percentagem de pessoas, o confinamento tem efeitos graves a nível emocional, a nível psicológico, e depois na relação com o mundo, que a relação com o mundo passa a ser, e agora que estamos numa fase de desconfinamento, que deixarei mais para o fim, passará a ser pautada por muita ansiedade, por muito medo, para não dizer por muitos fantasmas paranoides, e a tentativa de controlar tudo de forma obsessiva, como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível nós controlarmos a vida toda quase a 100%. Teríamos que ser autênticos robôs. Não podemos, de facto, controlar a infecção a 100% e temos que saber lidar com o risco, porque lidar com o risco faz parte da própria vida. Não estamos a falar do risco explícito, intencional, estamos a falar de alguma coisa que nós não podemos controlar a 100%. E, portanto, o desconfinamento será também uma fase para sabermos lidar com, digamos assim, com uma pequena percentagem de dúvida, de incerteza, deixem-me dizer 5, 10, 15% de incerteza de que às vezes eu não faço tudo o mais correto possível e, portanto, não estou a prevenir-me a 100%. Mas isso fará parte da vida. Aliás, eu tenho que dizer que nesta questão da pandemia, uma coisa é, aliás, o risco de infecção e tudo o que está ligado ao risco de infecção. Outra coisa foi o que se acrescentou num discurso de medo, de pânico, o que se acrescentou de forma exagerada, de forma repetida, de forma diabólica, quase poderia dizer, de forma repetida, constante, o que leva ao medo da parte de muitas pessoas e olhar para o exterior com estranheza e com medo de sair até do mesmo confinamento. Bom, portanto, o confinamento tem de facto efeitos negativos, até pela proximidade das relações familiares, mas também tem alteração das relações familiares. Por exemplo, determinados casais que deixaram de contactar com os pais de forma próxima e física porque os pais terão uma certa idade, ou até dos netos que deixaram de contactar com os avós porque
porque houve este afastamento, houve este distanciamento e, portanto, passaram a contactar-se ou por redes sociais, ou por FaceTime, ou por Skype, ou, mas esta proximidade física deixou de existir e, mesmo no desconfinamento, parece que algumas pessoas têm esta dificuldade em se reaproximar de novo. Ainda falando dos efeitos do confinamento, eu gostaria de referir uma psicóloga, Juliane Holt-Landstad, que tem feito um trabalho importante sobre os efeitos do isolamento e refere que o isolamento tem uma ação, um efeito prejudicial tanto no adoecer emocional, nas depressões, até na morte prematura, como inclusivamente em patologias somáticas de vária ordem. Ela cita, por exemplo, as patologias cardíacas, cardiovasculares. Gostaria também aqui de referir os dados da neurociência social, concretamente Suzanne Pinker. Suzanne Pinker diz que o isolamento, a falta de convivência social com conhecidos, com desconhecidos, tem um efeito nefasto, por exemplo, em patologias a médio e longo prazo, com patologias neurodegenerativas, patologia de Alzheimer, e ela fala mesmo que as patologias oncológicas, quando as pessoas têm uma rede social de amizades, ou rede social em geral, ou uma rede de relações familiares de suporte e apoio, o prognóstico das patologias oncológicas são mais favoráveis do que as pessoas solitárias. Voltando atrás, Juliane Holt-Landstad diz mesmo, por exemplo, que o isolamento pode ser mais grave que a própria obesidade, e sabemos o quanto os estudos sobre a obesidade têm-se proliferado, e sabemos dos efeitos que a obesidade tem a vários níveis em determinados disfuncionamentos orgânicos e em patologias orgânicas, evidentemente. Bom, eu, para falar do desconfinamento, que é a fase agora posterior, veremos com dados mais reais, mais objetivos, o efeito que teve nas famílias. Fala-se da violência doméstica, que teve de certa forma silenciada, ou até mesmo nas rupturas de casais. Aconteceu assim, por exemplo, na China, após a pandemia, após o confinamento na China, decretado pelo governo chinês, houve a seguir um aumento significativo de divórcios. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aqui em Portugal, mas é importante salientar que este desconfinamento pode ser problemático para muitas pessoas. O desconfinamento, porque, em primeiro lugar, temos aqui um olhar, sabem, de desconfiança, de paranoide. O outro é um estranho, o outro é sempre um agente transmissor de infecção, e, portanto, eu tenho que me proteger face ao outro. O outro, o vizinho, o colega de trabalho, seja quem for, ou até um familiar mais afastado. Portanto, esta visão do outro como estranho, o outro às vezes até bem próximo, mas como estranho. Este discurso de distanciamento social é alguma coisa que ficará na história e que está na nossa memória, mas que não é positiva, promotora das relações saudáveis sociais. Basta eu referir que este desconfinamento leva a um tabu do toque,
E o toque é muito importante para o sistema nervoso central, para o sistema imunológico. O toque é importante para a diminuição do cortisol, que é mau para o sistema imunológico e para o sistema nervoso. É bom para a estimulação do nervo parasimpático, do nervo vago, que tem efeitos calmantes ao nível do nosso organismo. O nervo vago que vai do crânio ao coração, aos pulmões e ao abdômen. E, portanto, este desconfinamento com esta dificuldade de ver o outro, de estar com o outro, tocar com o outro, é uma coisa que me preocupa, e que se a proximidade e a afetividade próxima é algo de saudável e algo importante, preocupa-me este discurso permanente de distanciamento social e o efeito que isto pode ter nas pessoas. Andrew Salomon diz que ensinaram-nos a desinfetar as mãos, e é uma provocação que vos deixo, a desinfetar as mãos com gel, com álcool, mas, diz ele de forma provocatória, não nos ensinaram a desinfetar as mentes. E, portanto, será importante não levarmos isto em exagero, numa perspectiva de hiperasepsia ou de hiperhigienia ou de afastamento enorme na relação com o outro. Portanto, este desconfinamento tem que ser feito de forma moderada, mas também com calma, sem este medo permanente, esta obsessão de controlar tudo, esta quase tendência para parecer um robô quando voltamos ao mundo. Com calma, porque na continuidade de Zygmunt Bauman é difícil conciliar a liberdade e a segurança. Quanto mais segurança temos, menos liberdade temos. E quanto mais liberdade temos, menos segurança temos. Portanto, não há uma fórmula de ouro de juntar a segurança e a liberdade. E, portanto, teremos nós próprios conquistar uma certa segurança exterior e interior, mas também de termos alguma liberdade nos movimentos dentro de determinados limites e uma liberdade na relação com o outro. Bom, era isto que eu tinha para vos apresentar e para refletir convosco, e ficará agendada uma nova conversa do Psi para Si, nestes moldes, desta forma virtual, possivelmente no próximo mês, mas que será divulgado pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga. A todos, muito obrigado e até uma próxima.